Moça, peraí, calma. Cara, quando quisesse. Calma. Olá, eu sou o Macário Moraes. Você queria começar a rir, né? Vai. Olá, eu sou o Macário Moraes e estou dando continuidade à nossa série Gestão de Vendas, Método ao Talento, em que vamos tratar hoje de um novo conteúdo. Olá, eu sou o Macário Moraes e venho aqui dar continuidade à nossa série de videoaulas com o tema Gestão de Vendas, Método ou Talento. Nas últimas duas videoaulas tratamos tanto da produtividade do gestor de vendas, quanto da simplificação de indicadores para o gestor de vendas e para a equipe. Não seria menos importante falarmos da sequência do trabalho do gestor de vendas, que é transformar tudo isso em feedback e fazer com que a equipe desempenhe mais. Esse será o tema de nossa terceira videoaula, para que você consolide o seu entendimento e nos ajude na resposta. Afinal de contas, gestão de vendas é método ou talento? Nos últimos dois vídeos, nós falamos muito da importância do talento na gestão de vendas, mas tratamos muito da importância também do método. Na nossa experiência, identificamos que 70% do trabalho do gestor é relacionado a como ele faz, o método que ele utiliza, e 30% ao talento. Um sem o outro não faz a excelência no resultado. E tudo isso foi reforçado através da pesquisa que nós fizemos com mais de 200 gestores de vendas, em que identificamos três práticas muito fortes e importantes na visão deles. Primeiro, análise de indicadores; segundo, análise de vendedores; e terceiro, dar feedback. Mas como será que esse feedback está sendo dado hoje pelos gestores de vendas? Será que eles dão feedback para os vendedores que realmente precisam? Eles investem o tempo deles com as pessoas corretas? Será que a frequência desse feedback é suficiente para que o vendedor ele possa realmente melhorar o indicador que ele precisa? Será que o vendedor sai de um feedback realmente disposto a fazer as mudanças necessárias? E aquilo que é combinado, que é registrado, depois é acompanhado? Afinal de contas, o feedback sendo dado constantemente pode fazer com que o vendedor mude inclusive a percepção dele sobre a empresa. Quantos vendedores não saem da empresa agradecidos porque a empresa, e nesse caso o gestor de vendas, tentou ajudá-lo ao longo de todo o período que ele esteve na empresa. Para que vocês tenham uma ideia do poder do feedback bem feito dentro de uma equipe de gestão de vendas, em um dos nossos clientes nós encontramos uma equipe de 16 vendedores. Esses vendedores, eles se queixavam de tudo dentro da empresa para justificar o desempenho baixo deles, desde preço, concorrente, falta de produto e etc. Depois de 6 meses com o gestor de vendas aplicando consistentemente um processo de feedback forte, acabou que os vendedores que estavam lá com desempenho baixo em nenhum momento justificaram o desempenho por causa de algum fator de dentro da empresa. Todos eles atribuíram o desempenho ainda não esperado em função de alguma característica pessoal, alguma limitação individual, mas todos eles reforçando a importância do papel do gestor no desenvolvimento dele. Imagina o quanto isso não pode economizar em ações trabalhistas, quanto isso não pode economizar no desgaste que o gestor de vendas tem no dia a dia. E é sobre isso que nós vamos falar agora, um pouco mais na prática, de como você fazer um processo de feedback eficiente, que faça com que sua equipe seja mais comprometida e você tenha melhores resultados. Vamos comigo! Fala, gestor de venda! Dando continuidade à nossa videoaula 3, em que estamos falando sobre boas práticas no processo de feedback, vamos aqui passar mais uma vez um passo a passo prático de como tirar o melhor proveito desse momento de feedback com os seus vendedores. Antes de qualquer coisa, é importante entender que o feedback ele começa no momento em que você escolhe o vendedor no qual você vai gastar o seu tempo, investir o seu tempo,
Porque a má escolha do vendedor vai fazer com que todo o resto acabe tendo um ciclo vicioso em que você dá o feedback, não tem retorno e acaba acreditando que aquilo não vai ter resultado. Então, o primeiro passo nosso é priorizar grupos. Por que grupos, Macário? Porque temos grupos de vendedores de alto desempenho, de médio desempenho e de baixo desempenho. E aqui tem um gráfico que mostra uma curva, né, média de como é que se distribui os vendedores numa equipe normal, uma equipe comum. Então vocês vão ver que 16% dos vendedores, 10 a 16% dos vendedores, eles são os vendedores de alto desempenho. Esses vendedores eles só precisam de reconhecimento, de estímulo, para que eles possam cada vez mais alcançar resultados maiores. Nós temos os vendedores de baixo desempenho. Esses vendedores, eles são normalmente aqueles que vocês vão tratar com atenção, mas muito mais direcionando informação para que eles possam seguir procedimentos básicos da venda. E boa parte disso é feito em treinamentos que na maioria das vezes são feitos pelas áreas de RH e hoje em dia muito com o sistema de ensino à distância. E aqui nós temos o grande bolo dos vendedores, que são os vendedores medianos. Então, o primeiro critério que você vai utilizar para poder priorizar está aqui. São os vendedores de alto desempenho, em que vocês vão dar reconhecimento e elogios para eles sistematicamente. E os vendedores de médio desempenho. É aqui que você vai concentrar mais o seu tempo. E um outro grupo de vendedores em que nós podemos dedicar mais tempo são os vendedores que muitas vezes, mesmo crescendo, quando comparado com o grupo dele, um grupo de alto desempenho ou grupo de médio desempenho, ele tem um crescimento menor. Ou quando está caindo, ele tem uma queda maior. Então, nesse caso, esses dois grupos de vendedores, por esses dois critérios, eles passam a ser aqueles que nós vamos concentrar o nosso trabalho. Nessa parte, muitos gestores consomem um tempo muito grande e muitas vezes não tem o domínio analítico, mas aí vai buscar ferramentas, analistas que possam ajudar ele a fazer essa priorização de forma a ele concentrar o tempo dele na pessoa certa. E aí vamos para o passo 2. No passo 2 é programar o feedback. Na videoaula 1, nós tratamos sobre produtividade do gestor e falamos de dicas de como fazer com que a agenda seja produtiva. E nós falamos da etapa de execução. A execução do gestor está muito direcionado a como ele vai preparar a equipe e o feedback é um ponto importante. E o que a gente recomenda é que ao menos uma vez por dia seja dedicado um tempo para o vendedor. Lá na nossa videoaula 1, nós falamos em 40% do tempo dedicado à atividade de execução. O feedback está aí dentro. E aí você vai programar aquilo ali para que você possa sistematicamente se habituar a dar feedback para aquelas pessoas que foram priorizadas por você ou pela sua equipe de análise. E aí vamos para o terceiro passo, que é a própria aplicação do feedback. Nesse momento em que muitas vezes alguns gestores trabalham de uma forma tensa, não precisa ser tensa, porque o feedback ele é um momento de desenvolvimento. Já é reconhecido que o feedback é uma das ferramentas de maior estímulo para a equipe. Não são as campanhas, não é o reconhecimento financeiro, mas sim a proximidade do gestor. Em nossa última pesquisa nós identificamos isso, em que a proximidade do gestor ela faz com que o desempenho se torne melhor e a proximidade com o feedback efetivo se torne ainda melhor. E aí qual é a primeira etapa? Tentando resumir ao máximo esse momento da aplicação. Primeiro, você pergunta ao vendedor o que é que ele está achando do desempenho dele. E você pode atrelar essa pergunta sendo mais específico em função de algum indicador específico que você está analisando ele. Ou indicador de esforço, ou indicador de resultado, tal como nós falamos na videoaula 2. E aí, a partir desse momento, vamos reforçar os pontos fortes, porque é inevitável que num grupo de 6 indicadores, que é o que nós temos recomendado, ele vai ter indicadores que ele está com desempenho bom. E aí vamos reforçar esse desempenho bom dele, principalmente dentro do grupo que você o analisa. E aí a partir daí vamos ser específicos no ponto de melhoria.
Não é ponto negativo, não é falha, é o ponto que ele precisa melhorar. Então, se o indicador específico ficar claro para ele, nós vamos dizer, olha, o seu desempenho caiu, o seu desempenho está um pouco abaixo da meta, dentro desse grupo, com todas as análises que foram suportadas para você. Mas o importante é você deixar claro qual é o indicador que você precisa que ele melhore e o que é que você espera dele naquele indicador. A partir desse momento, há uma discussão sobre quais são as causas. Muitas vezes são causas pessoais, outras vezes são causas estruturais, né, a falta de algum recurso, outras vezes são causas relacionadas ao ambiente que ele está, um novo roteiro, uma rota de vendas. Enfim, o importante é você entender qual é o motivo pelo qual ele está com baixo desempenho. E a partir daí você vai gerar compromissos. Nós falamos isso aí, não precisa ser 1 hora, meia hora, qualquer 10, 15 minutos bem trabalhado é suficiente para que você aplique um processo de feedback eficiente. E a partir daí você pede para ele qual é o compromisso que ele tem para que ele possa melhorar aquele indicador. Caso você perceba que pode ser sugerido alguma coisa, você vai aplicar também a tua sugestão e aí reforçar com ele o compromisso. Bem, chegamos no terceiro passo e agora vamos para o quarto passo. Esse quarto passo, muitas vezes ele deixa de ser feito pelo gestor. O gestor considera que a partir do momento que ele foi lá e fez todo esse processo, o vendedor vai melhorar naturalmente, mas não funciona assim. Existem muitos estímulos no dia a dia de um vendedor que fazem com que ele naturalmente se desvie daquilo que ele se comprometeu com você. E aí vem o momento de sacramentar essa melhoria. Esse momento de sacramento dessa melhoria é um registro. Um registro simples, uma ação ou uma meta, que se for uma meta atrelada a uma ação, que seja smart, da mesma forma como nós indicamos e sugerimos que fosse feita na videoaula 2. E aí, vamos definir um dia de follow-up, um dia de acompanhamento. Quando é que nós vamos acompanhar para saber se aquela atividade, aquele compromisso, ele foi realmente executado? E você pode utilizar qualquer recurso. Você pode usar uma planilha, você pode usar no seu e-mail, você pode colocar no Drive, mas é importante que ele saiba que você utilizou seu tempo para poder se comprometer, acompanhar aquele compromisso que ele assumiu com você. E aí, para finalizar, o acompanhamento. Afinal de contas, quantas vezes feedbacks não são repetidos? Repete-se uma vez para o vendedor, 2 vezes, 3 vezes, e naturalmente o gestor começa a ficar cansado. E por muitas vezes esse desgaste acaba atrapalhando a relação pessoal do gestor com o vendedor e com isso atrapalhando todo o processo de envolvimento da equipe. Então, avaliar a execução é o resultado. Se aquele compromisso ele foi feito e se ele teve resultado, porque pode ser que ele não deu o resultado esperado e aí o gestor junto com o vendedor vai buscar outras formas de fazer com que haja a melhoria daquele determinado indicador. Bem, com isso aí nós finalizamos o processo de feedback, de forma eficiente e resumindo boas práticas que nós aplicamos e nós vemos em várias equipes e gestores de venda de alto desempenho. Mas a gente ainda tem alguns extras, algumas dicas extras que fazem com que o ambiente de venda se torne mais produtivo. Afinal de contas, o feedback não é simplesmente uma mecânica, ela é um instrumento que vai fazer com que o teu vendedor ele se desempenhe melhor a partir do momento que ele sabe o que tem que fazer. E aí nós trazemos práticas que nós utilizamos aqui na nossa equipe de vendas, que é uma prática comum, não demora mais do que 5, 10 minutos, que é começar o dia nas nossas matinais falando da boa notícia. Boa notícia que pode ser pessoal, uma boa notícia que pode ser do trabalho, enfim, uma boa notícia que o vendedor ele traga para a equipe, que vai fortalecer o ânimo da equipe e ao mesmo tempo vai fazer você conhecer um pouco mais do vendedor e de sua equipe, fazendo com que pessoal e profissional possa ser entendido melhor para você. E uma outra prática extra é ação 1%. Todo mundo pode melhorar 1% a cada dia. Chegamos ao final de nossa série de videoaulas na temática Gestão de Vendas, Método Talento. Durante essas 3 videoaulas, nós mergulhamos em 3 temas de grande importância na vida de um gestor de vendas. Trabalhamos a produtividade, a simplificação de indicadores e o processo de feedback. Na produtividade, nós conseguimos ver a importância de entender, fotografar
e simplificar, analisar e construir uma agenda produtiva com atividades que tornem as prioridades parte do dia a dia e fazendo com que o gestor de vendas se afaste da vida de um bombeiro, da vida das emergências, da vida dos imprevistos. No segundo vídeo da simplificação de indicadores, vimos a importância de fazer com que os indicadores sejam um número que seja capaz de ser gerido pelo próprio gestor, que seja um número que seja capaz de ser entendido pela equipe de vendas. Esse número não pode ser mais do que esses indicadores. 3, 4, 5, 6 ao máximo, e sempre dividindo e balanceando entre indicadores de esforço e de resultado, simplificando em pontos que se formam através de pesos e depois disso comunicando através de metas SMART e utilizando gestão à vista efetivo para a equipe absorver e ser capaz de autogerenciar. E no terceiro, falamos do processo de feedback. Desde o momento que escolhemos qual o vendedor que vamos investir tempo, o vendedor que vamos concentrar nossa energia e fazendo com que nós possamos dar um feedback que seja efetivo, que de fato melhore o resultado do vendedor, fazendo com que o ambiente melhore, o vendedor sinta-se que está sendo apoiado e mesmo quando ele sair da empresa, caso ele não consiga atingir os objetivos, ele vai entender que você, gestor de vendas, conseguiu fazer com que o trabalho dele fosse o máximo refinado para que ele pudesse atingir os objetivos. E você fez sua parte. Isso são os 3 pilares principais que a nossa prática mostrou que faz com que um gestor de vendas seja efetivo. Nos próximos dias, vocês vão receber também uma videoaula bônus tratando do tema da reforma trabalhista, as suas mudanças e os impactos na gestão de venda. E além disso, vão receber também um e-book super especial que vai tratar de diversos temas que foram tratados aqui nas videoaulas, fazendo com que você tenha mais conteúdo para se aprofundar. Com isso daí você estará preparado para poder enfrentar novos desafios de uma forma simples, prática. Além de todo o conteúdo que foi visto aqui nessas videoaulas, eu recomendo fortemente que vocês buscarem outros canais, outras referências. Eu utilizo muito o Meantime e também Venda Mais. Eles têm canais de podcast no próprio site deles. Então, aproveitem eles, tem vários outros e eu recomendo que vocês os utilizem também. Aplique todo esse conteúdo na prática e seja responsável por uma nova era da sua gestão. Eu acredito em você. E depois de todo esse conteúdo que você viu, gestão de vendas é método ou talento? Meu nome é Macário Moraes, estive com você nessas 3 videoaulas e nos vemos em breve. Boas vendas! Fala, gestor de venda. Seja responsável por uma nova era na sua gestão. Eu acredito em você. Aplique todo esse conteúdo na sua gestão e faça uma nova era na sua gestão. Oh, que redundância! Aplique todo esse conteúdo na prática. Vai, de novo. Vai.